Shalom, shalom, mais uma vez com vocês no canal Contexto Original. O vídeo de hoje ele tem uma importância, talvez o vídeo mais importante que eu vou gravar dentre os anteriores que eu já fiz, e está totalmente ligado ao contexto original. Algumas pessoas me mandaram alguns e-mails, algumas mensagens falando para eu falar um pouquinho da minha pessoa, da minha situação em relação à palavra. E o que eu tenho para falar é que desde que eu me converti, desde que eu comecei a estudar a palavra de Deus, desde que eu comecei a pesquisar, desde que eu comecei a me aprofundar, eu não consigo estudar hoje a Bíblia, não consigo estudar hoje a Torá, sem estudar o povo judeu, sem estudar a sua cultura, sem estudar sobre Israel, sem estudar sobre os hebreus, sem estudar sobre os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, e homens que foram fundamentais para que pudéssemos hoje ter a palavra de Deus em nossas mãos, entender dentro da essência do que Deus nos permitiu chegar em nossas mãos através do Monte Sinai, através de Moisés. Eu não consigo estudar hoje a palavra de Deus sem me reportar a tudo isso. Não estou aqui para criticar você, não estou aqui para falar se você está certo ou errado, mas eu me sinto na obrigação, sim, de dizer que ao estudar a cultura judaica, ao estudar a palavra de Deus dentro do contexto original, a minha vida mudou em relação a entender a verdade da palavra de Deus, a entender as suas promessas, a entender que Romanos 11, quando começa falando, pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Paulo disse isso. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não saibais o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel? E continua. E eu vou lendo algumas coisas para que você possa refletir a importância do povo judeu no contexto hoje da chamada igreja. E que, infelizmente, muitas delas acabam rejeitando a nação de Israel e seu povo. Não estou com isso generalizando de forma alguma, mas sabemos que muitas querem viver isoladas, como se o povo de Deus, como o povo judeu, Israel fossem algo à parte, algo separado. Mas, quando lemos Romanos 11, verificamos algumas coisas muito interessantes. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Será que os judeus tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Estou lendo aqui o capítulo 11, versículo 11, e agora o 12. Ora, se a transgressão dos judeus redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. E quando diz aqui em Romanos 11, no versículo, vou ler a partir do versículo 7, que diz assim, que diremos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e o mais foram endurecidos, como está escrito. Deus deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Meu irmão, minha irmã, tenha certeza que foi através desse povo, foi através da misericórdia de Deus que hoje você tem a oportunidade de ter a palavra de Deus na sua mão.
Deus deu o espírito de entorpecimento para esse povo para que você fosse enxertado através do Messias nessa oliveira. E as pessoas não entendem, não querem entender a importância disso. Não querem entender que através da palavra, através desse povo, através dessa nação, através da nação que Deus escolheu, através do povo que Deus escolheu, existe algo de especial. E quando fazemos parte dessa oliveira, através de Cristo, fazemos parte da mesma oliveira. Só que existem muitas instituições religiosas que querem viver separado, viver isoladas como se fosse a coisa mais certa do mundo, como se ela fosse totalmente autossuficiente, como aquele galho seco se achando um galho florido, onde igrejas acabam sofrendo em grande parte por sua desobediência, pela sua falta de entendimento. Não digo nem falta de entendimento, porque a Bíblia, a palavra de Deus é clara, mas muitos pegam apenas o que interessa. Estudar sobre judeus, estudar sobre Israel, para quê? Deixa eu ficar no meu cantinho, levando autoajuda, levando filosofias, levando palavrinhas onde pega um versículo e desenvolve toda uma motivação em cima daquele versículo. Será que você não está cansado disso não, meu irmão, minha irmã? Será que você não está cansado de tanta, desculpa a expressão, tanta ladainha? Eu não sou melhor do que ninguém, eu tenho muito que aprender, busco a essência da palavra. Mas quando eu ouço alguns absurdos relativos ao povo judeu, relativo à nação de Israel, a sua história, a história desse povo, o único povo que perdurou até hoje, desde a antiguidade, desde a época dos hebreus, é o único povo que perdurou até hoje, porque é o povo da promessa, é o povo escolhido. Mas, infelizmente, vemos diversas instituições bombardeando esse povo, como a ONU, como outros órgãos importantes aí no mundo, que bombardeiam a cada dia Israel. Mas tem uma boa notícia: Israel jamais será destruída, conforme as profecias da palavra do Eterno. E o que eu tenho a dizer é isso, é apenas uma reflexão, não é nem uma reflexão, é um desabafo, porque a gente ouve tantas coisas a respeito do povo judeu que entristece os nossos corações. E quando diz que se a transgressão deles redundou em riqueza para todos nós, se a transgressão deles redundou tudo isso, imagine a sua plenitude. Eu paro por aqui, não vou me alongar mais, eu acho que já foi suficiente para entender que devemos sim dar importância à história, à essência da palavra de Deus. Shalom, shalom e fiquem na paz do Eterno. Um abraço, tchau, tchau.